Amém. Vamos lá, IBAB Online. Vamos para o nosso momento de palavra. Mas antes, vamos orar ao Senhor para que Ele possa nos conduzir e proporcionar que esse momento de palavra, ao final dela, a gente possa estar um pouquinho mais parecido com Jesus. Pegue aí seu caderno, sua caneta e vamos mergulhar fundos na palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse momento em que estamos no Senhor, juntos, conectados, cada um em um lugar do Brasil e do mundo, mas, embora geograficamente cada um em um lugar, todos em um só espírito, em um só amor no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela IBAB Online, por cada irmão, por cada irmã que forma essa comunidade, onde temos crescido no conhecimento do Senhor e crescido nos afetos, em oração, em intercessão, e que agora, Pai, durante a palavra não venha a ser diferente. Fale aos nossos corações, prepare o nosso coração para receber a tua palavra e que a tua palavra, ao conectar-se no solo do nosso coração, possa gerar, Pai, frutos, que esse coração já possa ser cuidado e cultivado pelo Senhor, preparado para receber a tua boa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Hoje, em Babel Online, nós vamos ler Lucas, no capítulo 10, verso 25 ao 37. E o título da palavra é: Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Eu leio a mensagem dessa palavra na Bíblia na versão NVI, a nova versão internacional. Eu não sei quanto você, mas eu, na minha adolescência, início da fase adulta, né? Eu gostava muito de assistir aquele programa do Silvio Santos, o Show do Milhão, né? Confesso que o meu sonho é um dia participar do Show do Milhão, quem sabe um dia. E é normal no Show do Milhão ter ali a pergunta que vale 1 milhão. Geralmente é a pergunta difícil, é uma pergunta que tem que ter muito jogo de cintura, entendimento e tranquilidade para responder. Pois hoje, nessa passagem que nós vamos ler em Lucas 10, do verso 25 ao 37, Jesus ele responde aquela pergunta que eu diria que é a pergunta que vale 1 milhão. A pergunta: quem é o meu próximo? Vamos ler? Diz assim, Lucas 10, 25 ao 37. Certa vez, um perito, um doutor da lei, levantou-se para pôr Jesus em prova. E lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Verso 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 28, disse Jesus: Você respondeu muito bem. Parabéns, gabaritou. Faça isso e viverá. Verso 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Eu vou parar aqui, depois nós vamos ler em diante, tá bom? Do verso 30 ao 37. Mas aqui já vale algumas considerações. É interessante porque a Bíblia apresenta esse perito da lei, esse doutor da lei,
que chega com uma pergunta querendo, a Bíblia faz questão de dizer, colocar Jesus em prova, ou seja, colocar Jesus na parede, sabe? Encurralar Jesus, deixar ele sem saída. E esse perito na lei, ele se apresenta com a questão: Senhor, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta muito objetiva. E eu acho interessante que no verso 26, Jesus, sabendo que ele é um perito da lei, um doutor da lei, Jesus ele devolve, ele responde a pergunta com duas perguntas: o que está escrito na lei e como você a lê. Olha que interessante. Para aquela pergunta do homem que quer saber o que fazer para herdar a vida eterna, Jesus responde com outras duas perguntas. Uma objetiva: o que está escrito na lei? É objetivo. Como você lê? É subjetivo. E aqui está, queridos, algo muito importante para a gente já considerar, para preparar o nosso caminho para aquilo que nós vamos falar nesse nosso encontro, que é o seguinte: veja, aquele doutor da lei, aquele perito, ele sabia o que estava escrito. A questão aqui não é o que está escrito. O ponto aqui, e Jesus pegou isso muito bem, veja, aquele homem queria colocar Jesus na parede, mas Jesus devolveu com duas perguntas que ele que ficou na parede. O que está escrito? Como você lê? E aí ele imediatamente responde: Ah, eu sou perito na lei. Ó, eu sei tudo de cor e salteado. Ele respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Gabaritou. Ele sabia o que estava escrito. E Jesus disse: parabéns, faça isso e você vai viver. Só que aí tem uma questão. Não adianta saber o que está escrito. E aqui vai a primeira questão que você e eu precisamos considerar na nossa caminhada com Jesus. Jesus não está procurando pessoas que sabem o que está escrito. Tem muita gente que sabe o que está escrito. Poucos são aqueles que sabem como ler o que está escrito. E o como ler passa por um fator que faz toda a diferença. Aquele homem respondeu: quem é o meu próximo? Porque dentro da resposta que eu dei do que está escrito, tem a questão do meu próximo, e eu não sei quem é o meu próximo. Em outras palavras, eu sei o que está escrito, mas não sei como viver o que está escrito, porque eu não sei quem é o meu próximo. Não basta saber o que está escrito, nós precisamos saber como ler. E aqui entra algo lindo, gente, que só o Evangelho, só a pessoa de Jesus é capaz de fazer em nós. É um milagre. Saber o que está escrito, você pode fazer aí um curso de teologia, que é muito legal, eu fiz. Você pode ler a Bíblia todo dia, lindo, eu faço. Só que se a gente não ir além e buscar o como ler o que está escrito, não gera vida. E como você sabe? Como é que você vai ler? Como é que você vai trazer vida para o que está escrito? A chave está aqui. É quando a gente começa a ler o texto, não buscando saber o que, mas buscando como viver. E quando você olha para Jesus, você passa a ter Jesus como o alvo da sua vida, mas também a lente. Nós temos falado muito isso. Eu olho para Jesus, eu passo a ver a vida através de Jesus. E quando eu vejo a vida através de Jesus, eu passo também a ler a Bíblia através de Jesus. E aí o que está escrito aqui
vai além do que está escrito. Isso ganha vida, porque, queridos e queridas, a leitura que a gente faz da vida e da palavra, da Bíblia, está intimamente ligada ao que há escrito dentro de você. Você lê a Bíblia e a Bíblia te lê. Aqui Jesus está dando essa lição para esse perito da lei. Meu irmão, minha irmã, não basta saber o que, tem que saber como. Se você fica preso no que, a gente pode criar aqui um conjunto de regras, pode criar aqui um conjunto de conhecimento, mas que não vai penetrar na realidade, não vai gerar vida na vida do outro, compreendem? E aí, Deus ele começa em Jesus aqui trabalhar uma outra dimensão. Beleza, você sabe o que está escrito, mas você não sabe como ler, porque você não sabe quem é o seu próximo. Jesus levou aquele doutor da lei a ele entender o fator que ele precisava considerar para trazer vida ao que está escrito. E Babeline, Jesus quer nos levar para uma experiência com ele na sua palavra, para a gente saber o que está escrito e saber o que está sendo dito através do que está escrito. Eu vou repetir. Jesus quer nos levar para uma experiência onde a gente mergulha na palavra, sabe o que está escrito e sabe o que está sendo dito através do que está escrito. A ler a Bíblia através dos olhos de Jesus e a ler a vida através de Jesus. Aí você começa a entender como Jesus, ele é o verbo que se faz carne. Ele é a própria palavra de Deus, a sabedoria de Deus encarnada, revelada a nós. Gente, isso é lindo, isso muda tudo. Porque o que está escrito acaba sendo um meio cujo o fim não é o que está escrito. É isso aqui tornar-se verbo na sua vida. E verbo é o quê? Vocês lembram aí da aula de português que a gente tinha na escola? Não sei se tem algum professor ou professora aqui. Verbo é ação. O verbo se fazer carne é a palavra de Deus tornar-se em ação na minha vida. E como isso acontece? Como é que dá essa conjectura? Colocando o próximo. Palavra em ação é a vida de Deus em ação para gerar vida em outras vidas. É uma vida que passa por mim e deságua no outro. E se tem um outro, tem um próximo. Então não adianta nada aquele cara, aquele perito da lei, saber o que está escrito, se ele não sabia como ler, que é pela ótica do amor, a ótica de Jesus, que faz do outro, o próximo, o fim do que está escrito. Ou seja, cada palavra, cada aprendizado, tudo aquilo que a palavra transforma em mim, é para que eu possa servir o outro. Amém? Até aqui, estão acompanhando? Amém? Coloca aqui no chat só para eu acompanhar se a gente já está aqui acompanhando. Que agora a gente vai para a segunda etapa da palavra. Isso aqui foi só a introdução, hein, pessoal? Só a introdução. Porque agora, glória a Deus, amém. Que bom. Porque agora, pessoal, olha que lindo o que acontece. Jesus, em sua didática maravilhosa, maravilhosa, ele conta uma parábola. A parábola, a famosa parábola do bom samaritano. É nesse contexto, é nesse contexto aqui. Jesus começa a descortinar o como você lê. Aí ele dá um clique nesse como e abre um mundo para aquele homem e para nós. Vamos ler? Verso 29. Mas aquele homem, querendo se justificar, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Senta aqui que eu vou te explicar. Verso 30. Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes.
Estes lhe tiraram as roupas, espancaram, ou melhor, espancaram-no, palavra difícil, né? Enfim, bateu nele e foram embora, deixando ele quase morto. Verso 31. Aconteceu, por acaso, estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. O sacerdote, quando viu o homem caído, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Verso 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, olha aí a aproximação que gera aproximação. Enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Que coisa, hein? Verso 36, Jesus devolve para aquele homem: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Verso 37, o doutor da lei aqui resolve a charada, a equação do como ler, o fator que faltava na visão dele da Bíblia. Ah, Senhor, quem foi o próximo foi aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Uau! Olha que coisa! Jesus, então, conta uma parábola para trazer para aquele homem, para nós, a essência do evangelho. Quando aquele homem, o perito na lei, ele pergunta: quem é o meu próximo? Em outras palavras, ele queria saber com quem ele deveria realmente se importar, ou quem ele deveria amar, ou a quem ele deveria dedicar tudo aquilo que ele sabia, o que estava escrito. Mas como isso ia se transformar em vida? Quem é meu próximo? E, gente, a gente está aqui na IBAB Online, e a IBAB Online é um exemplo lindo disso, do que é o nosso próximo. Porque, veja, há vários tipos de proximidade, concorda? Alguém pode estar próximo geograficamente, mas completamente distante. Enquanto alguém pode estar longe geograficamente, mas completamente conectado. Vide a gente aqui agora na IBAB Online. Cada um no seu frio, do Iapoque ao Chuí, cada um em um continente, mas somos próximos. Isso é paradoxal, e é mesmo, porque há vários tipos de proximidade. Não tem a ver com geografia, tem a ver com afeto, com sentimento, com conexão. E para responder a essa pergunta capciosa, a pergunta que vale 1 milhão, quem é meu próximo, que aquele doutor da lei fez, Jesus contou uma parábola. Uma parábola que eu quero aqui com vocês exercitar o seguinte. Essa parábola, ela apresenta para a gente cinco classes diferentes de pessoas com quem frequentemente você e eu esbarramos em nossa caminhada pela estrada da vida. Aqui está, nessa parábola, 5 classes diferentes de pessoas que a gente encontra o tempo todo nessa jornada, nessa estrada da vítima. Primeira, veja, é a vítima. A Bíblia fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Vítima. Alguém que ia de viagem tranquilamente, sem saber o que lhe esperava na esquina.
A vítima, ela representa, ela abarca a sociedade como um todo. E veja, não há quem jamais tenha sido vítima de algum descaso, de uma tragédia, de um assalto, ou mesmo de um preconceito, uma injustiça, uma ferida. A vítima geralmente é pego de surpresa. A gente não espera encontrar com um assaltante. Mas aqui também a gente pode abrir a vítima para vários segmentos no meio religioso. Quantas pessoas feridas pelo sistema religioso que só quer gostar de quem gosta dele, não consegue amar o diferente, ou tenta uniformizar as pessoas, tentando adestrá-las a um jeito de ser que não é um jeito construído na liberdade do Espírito Santo. Vítima. E a vítima geralmente carrega dentro dela uma pergunta: por que eu? Por que eu, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? E, gente, todos nós, em algum momento da vida, somos como esse homem que descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esse essa é a primeira classe de pessoas que essa parábola nos apresenta. Essa parábola também apresenta os assaltantes. Essas pessoas, ou esse grupo, ou esse sistema, que representa o seguinte: se a vítima fala, por que eu? O assaltante, ele aborda com a seguinte questão: o que é teu é meu. São pessoas mal intencionadas que, veja, se aproximam da vítima com a única intenção de quê? Tirar-lhe, subtrair tudo que ela tem, inclusive a vida. Então, pessoas podem cair, inclusive, em quadrilhas de assaltantes nesse meio religioso, no trabalho, na família, pessoas que sugam até a última lã que nós, como ovelhas do Senhor, temos. Pessoas que não querem o teu bem, querem os teus bens. É diferente. São os assaltantes que não têm dó, querem o que você tem, não querem se relacionar com o que você é. Eu sei que aqui no nosso meio, você, meu irmão, minha irmã, é bem provável que tenha sido já vítima de um grupo de assaltantes que representam essas pessoas mal intencionadas, principalmente no segmento religioso. Então, se a vítima fala, porque eu, Senhor, o assaltante fala, o que é teu é meu. E aí começa a construir uma relação abusiva. E é muito interessante porque 1 de João vai dizer que há três coisas que há no mundo e que não vêm de Deus. Aí fala da cobiça da carne, fala da soberba da alma e fala da cobiça dos olhos. A cobiça do olhar tem a ver com isso, com posse. Eu não sei na região onde você mora, mas no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, quando a pessoa é muito avarenta, fala que ela é olho grande, né? A famosa zoiuda. Essa pessoa tem os olhos grandes, soberba do olhar. A Bíblia fala sobre isso em 1 João. É a pessoa que quer o que é teu, são os assaltantes. O que é teu é meu. E aí constrói toda uma arapuca, uma armadilha, para que a pessoa caia como vítima. Só que essa parábola também apresenta para a gente outros três tipos de pessoas na figura do sacerdote, do levita e do samaritano. Se há a vítima e há o assaltante, existem agora essas três pessoas que elas entram na trama e o comportamento que cada uma delas tem revelam muito o que há no coração. Veja, tá lá o crime, o assaltante passou, deixou o homem quase meio morto, ensanguentado na estrada, no meio do caminho. E às vezes, estou lendo aqui o que a irmã Sandra falou, Alcione, é verdade. Muitas vezes a vítima se sente culpada por ter caído no golpe.
porque geralmente os assaltantes fazem a pessoa se sentir culpada. É uma relação muito abusiva, gente, isso é muito sério. Aí aparece quem? O sacerdote. O sacerdote, ele aparece, e meus irmãos, veja, depois aqui da palavra, nós vamos ter um momento de conversa, tá? Vamos até dividir em grupos para que vocês possam conversar e pastorear e cuidar uns aos outros. Vai ser lindo isso. Mas vamos aqui. Porque o sacerdote, quando Jesus coloca essa figura na história, eu fico imaginando aquele homem da lei. Tá aí, ó. Agora eu vou descobrir quem é meu próximo, porque chegou o cara que vai resolver isso. Poxa, teve o assaltante, teve a vítima, o sacerdote vai resolver, porque ele é um homem de Deus. Só que, para surpresa de todos, a Bíblia fala que o sacerdote, quando viu o homem, passou para o outro lado. Sabe aquela história que viu a pessoa na calçada e foi para outra calçada? Ele fez isso. E por quê? Para pensar. Talvez para preservar a classe dele, para não se expor. O sacerdote aqui ele representa aquele grupo de pessoas que trazem o lema: o que é meu é meu. O que é meu é meu. O que é meu ninguém mexe. O que é meu é meu. Então eu me preservo. Eu não interajo. Eu passo para o outro lado. Eu não compartilho. E olha, porque o sacerdote aqui é alguém que se de quem se esperava, no mínimo, gente, compaixão, cá entre nós, já não é? No mínimo. Mas que passa pelo moribundo fingindo que não viu nada. Talvez ele estava tão ocupado com as questões espirituais do templo que ele não teria tempo para perder com alguém de carne e osso, como no meio do caminho, quase morto. Até porque, e aqui Jesus cutuca uma ferida interessante, porque caso aquele homem, o moribundo, ele morresse enquanto fosse socorrido pelo sacerdote, o sacerdote seria considerado impuro para o exercício do seu sagrado ofício no templo. Ele estaria com a mão suja. Olha que coisa. Então, a gente está aqui agora pensando pela cabeça do sacerdote. Era preferível ele ignorar o sofrimento do seu semelhante do que comprometer a sua agenda no templo. O sacerdote representa aquela pessoa que fala: o que é meu. Mas vale o meu compromisso do que parar e socorrer. É a mesma classe de gente que criticava Jesus quando Jesus curava no sábado. Sabe? Jesus, Deus é sábado, como é que tu vai curar? Ué, o que vale mais, a vida ou uma tradição? São as pessoas que colocam a liturgia, o clero, o templo na frente da vida e não percebem que a vida está acontecendo. É o sacerdote. O que é meu, é a minha imagem. Não vou me sujar, não vou me comprometer e nem me corromper cuidando de gente quase morta, porque senão também vou ficar impuro. Aí surge um quarto elemento, o levita. Ah, nessa hora eu imagino aquele povo pensando assim: caramba, hein? Se o sacerdote passou de lado, eu acho que o levita, cara, o levita vai socorrer. Poxa, o pastor Bruno, como sacerdote, passou de lado, mas agora ali o pessoal que faz o louvor, acho que vai. Eu acho que vai acolher esse cara. Quem era o levita na Bíblia, gente? O levita na Bíblia, eles eram descendentes da tribo de Levi. Daí vem levita, que era uma das 12 tribos de Israel. E da tribo de Levi é da onde vinham os escolhidos por Deus para servirem no templo. Então era um período de templo, cuidando das atividades religiosas, do culto, de tudo relacionado à adoração a Deus. Jesus ele encarna, ele vem nesse período, tá? Ele vem para construir um novo tempo. Então é o fim de um tempo templário e o início de um tempo caminho. É isso. Jesus começa aqui a jogar com esses elementos para trazer para aquelas pessoas que têm uma nova ordem na vida. E o levita, pasmem, a Bíblia fala que assim também o levita, verso 32, quando chegou ao lugar e viu o moribundo, passou para o outro lado.
O levita simplesmente levitou, foi levitando. Não está comigo. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu estendo as minhas mãos a Deus em louvor. E eu não preciso, por isso, estender a minha mão ao próximo em amor. Olha a lógica do levita. Eu levanto as mãos ao céu e por isso eu não posso estendê-las ao meu próximo, porque ela está ocupada. O levita representa o grupo que fala: o que é teu é teu. Se vira aí, malandro. Se vira, meu irmão, minha irmã. Eu não tenho nada a ver com isso. O que é teu é teu. Se o sacerdote fala o que é meu, não vou me importar. O levita fala: o que é teu. O problema é teu. Eu estou ocupado com as coisas de Deus. Sério, hein? Em outras palavras, é como se ele dissesse: cada um carrega a sua cruz aí, ó. Se vira. Não vou me envolver com problemas alheios. Estou ocupado demais com as questões espirituais, com a agenda, com a minha pauta. Estou fora. E agora, hein? Quem poderá defender aquele moribundo? Poxa, o sacerdote passou para o outro lado. O que é meu, não vou me envolver, não vou sujar minha mão. O levita passou do outro lado também, levitando. O que é teu, não vou me importar. Aí Jesus introduz um quinto elemento. Falamos da vítima, porque eu, Senhor. Do assaltante, o que é teu é meu. Do sacerdote, o que é meu. Do levita, o que é teu é teu. Aí vem o samaritano. Gente, olha só. Eu queria ser uma formiguinha agora para estar ali nesse momento, quando Jesus está contando essa história, para ver a reação daquele perito na lei. Porque quando Jesus fala do sacerdote, do levita, eles não ajudam, o perito fala: deu ruim. Quem vai ajudar se este de quem se esperava não ajudou? Aí Jesus fala do samaritano. Eita, meu Deus. Aí o pessoal deve ter pensado assim: agora que vai dar ruim. Agora que vai dar muito ruim. Samaritano. Os judeus não se davam com samaritanos. E é por isso que Jesus coloca esse elemento aqui. O samaritano representa aquela pessoa, aquele segmento que eu e você temos nojo, que a gente odeia, que a gente sabe que não tá legal. Cada um tem o seu samaritano, ok? E Jesus trata isso com a gente. E aqui ele está tratando com a gente, porque tem a ver com o próximo, meu irmão e minha irmã. E porque os samaritanos não se davam com os judeus? Isso já vem de longa data, né? Assim, historicamente, a divisão entre judeus e samaritanos foi o quê? Essa cisão, esse racha, essa rivalidade foi resultado de uma mistura de fatores históricos, religiosos, culturais. Começou quando o reino do norte de Israel foi conquistado pelos assírios, lá no ano 700 a.C., mais ou menos. E aí muitos israelitas se casaram com estrangeiros, formando o povo samaritano. Era um povo que teve mistura. Por isso os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro, misturado. Além disso, os samaritanos, eles construíram um templo no Monte Gerizim, o que gerou conflito religioso. Lembra quando Jesus encontra a mulher samaritana? Aquele episódio do poço? E vocês lembram qual foi a pergunta que a mulher samaritana fez? Foi: Senhor, qual o lugar certo para adorar? No templo ou no monte? Porque ela é samaritana. Jesus judeu. Ela levanta uma questão que é o quê? Hereditária. E Jesus fala: minha filha, em verdade eu vos digo, porque é chegada a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não importa se é no monte ou se é no templo, tem que ser em espírito e em verdade. É uma questão ali que envolvia a treta samaritanos e israelitas. Isso posto, olha o contexto, olha o contexto que Jesus traz quando introduz o samaritano na história. Gente, aquele perito da lei deve ter entortado o nariz. Samaritano. Caramba. Se o sacerdote pulou, o levita levitou, o samaritano vai acabar de rapar esse cara, vai matar e vai jogar esse cara longe.
Porque aquele homem deve ter pensado. Mas, para surpresa, olha aí o que acontece. Ele se comporta completamente diferente do sacerdote do levita. Mas um samaritano, verso 33, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se. Não passou de largo, aproximou-se. Enfaixou-lhe as feridas, derramou nele vinho e óleo, colocou no seu animal, levou para a hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, pagou a hospedaria e disse: Ó, quando eu voltar, eu pago o resto. Olha que coisa. Olha que coisa, gente. Porque é justamente aqui, numa persona não grata para o judeu, que Jesus mostra de onde veio a misericórdia e a compaixão. Como alguém, pensa aqueles judeus, que pertence a uma sub-raça de misturada, que a gente não se dá bem, pode ser capaz de um gesto altruísta. Meu irmão, minha irmã, aqui está o evangelho puro e simples. Porque maior que seja o abismo que nos separa por qualquer coisa que o homem cria, por qualquer treta histórica, nós somos capazes de transpor tudo isso pelo amor de Jesus. Aquele samaritano na história, mesmo sendo vítima de discriminação, ele não se vê assim. Ele surpreende a todos, se importando e supera as expectativas de todo mundo, fazendo mais do que sua obrigação. Não só cuida, como coloca no cavalo, leva para a hospedaria e banca o tratamento. Se o samaritano fala o que é, se o, perdão, o sacerdote fala o que é meu, se o levita fala o que é teu, o samaritano representa um paradigma que eu e você precisamos viver, que é o seguinte: o que é meu é teu. O que é meu é teu. O que eu recebi do Senhor, isso eu passo adiante. Paulo fala sobre isso. Esse é o espírito do bom samaritano, esse é o espírito do Senhor. O que é meu é teu. O samaritano socorreu aquele moribundo com azeite e vinho, que os religiosos, e aqui tem um ponto importante, azeite e vinho, no verso 34, Jesus coloca isso de propósito, porque azeite e vinho era um elemento que o sacerdote usava no templo, em seus ritos religiosos. O samaritano socorre aquele moribundo com azeite e vinho, elementos que os religiosos usavam em seus ritos no templo. Sabe qual é a mensagem disso? Sabe qual é a mensagem disso aqui? Elementos religiosos. A nossa liturgia só ganha sentido se for utilizada para o bem e a alegria de todos. Todo culto prestado a Deus é para ser traduzido em serviço prestado ao outro. A mão que eu levanto a Deus em louvor é a mesma que eu estendo ao próximo em amor. Todo culto prestado a Deus deve ser traduzido em serviço prestado e para nos aproximar do outro. Azeite e vinho no samaritano para cuidar do moribundo. É o mesmo azeite, vinho, óleo que o sacerdote usava no templo, mas preferiu usar lá para queimar o incenso do que para curar as feridas do outro. Meu irmão, a pergunta que não quer calar. E aí, qual destes é o teu próximo? Aquele que teve misericórdia do moribundo. Então vai e faz você o mesmo. Misericórdia. Nós somos agentes da misericórdia de Deus no mundo. É interessante porque a palavra misericórdia no latim é misericordes, é a junção de duas palavrinhas. Misere, que é miséria, cordes, que é coração, misericórdia. Portanto, misericórdia é você acolher alguém de coração miserável, que não tem nada a oferecer para você. Igual aquele moribundo caído. O que aquele cara tinha para oferecer para o sacerdote? Nada.
Por isso o sacerdote teve misericórdia. O que que eu tenho para oferecer a Deus? Nada. Por isso que Deus tem misericórdia de mim. Misericórdia, coração miserável. Portanto, a misericórdia é acolher alguém de coração miserável, que não tem nada para oferecer. A maneira como eu e você trata o caído revela o estado da nossa alma. E não tem outro caminho, gente. Quem foi sensibilizado, quem foi tocado pela misericórdia de Deus, consegue ser sensível para tocar o outro. A gente tem a consciência de tratar o próximo da mesma forma que foi tratado por Deus, por misericórdia. Quem é o teu próximo? Todo mundo que precisa de misericórdia. Todo mundo. Não tem a ver com geografia, tem a ver com afeto, com amor, com compaixão. A minha oração nessa hora, meu irmão, minha irmã em Bible Online, é que cada um de nós possamos ir por esse caminho, sair do o que está escrito e entrar no horizonte do como ler. E como ler? Através de Jesus, que me faz enxergar quem é meu próximo. Aí, com isso, Deus nos livra da lógica do assaltante. O que é teu é meu. Ele nos liberta da lógica do sacerdote. O que é meu é meu. Mas o importante é a minha agenda. Ele nos tira da lógica do levita. O que é teu é teu. Se vira aí, meu irmão. E ele nos transporta para o reino da sua maravilhosa luz, que é a lógica do samaritano. O que é meu é teu. Eu saio do reino do eu e vou para o reino do nós. Isso é reino de Deus. A graça, ela resplandece, gente, tanto nas mãos estendidas, quanto naqueles que delas precisam. A graça, ela está no moribundo ajudado e no samaritano que ajuda. E eu peço a Deus que eu seja encontrado, não no sacerdote, não no levita, nem no assaltante, que eu seja no samaritano ou quiçá na vítima, porque a graça, ela está tanto no moribundo ajudado quanto no samaritano que ajuda. Deus é amado no próximo. Isso é reino de Deus. Amém? Isso é reino de Deus. Eu te pergunto, de modo geral, qual tem sido sua postura diante dos sofrimentos e decepções dos outros? O que é meu é meu? O que é teu é teu? Se vira aí. O que é teu é meu, vou roubar? Não, 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 não. O que é meu é teu. Eu tô aqui para ajudar. Deus é amado no próximo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Nós vamos, nesse momento, orar a Deus em cima da palavra que nós ouvimos. E depois nós vamos aqui interceder pela nossa nuvem de oração. Nós vamos aqui orar, interceder pela nossa nuvem de oração, porque o que é meu é teu. É o reino do nosso, o pão é nosso, o Pai é nosso. Reino de Deus é o reino do nosso. Amém? Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor tem iluminado nossas mentes, Pai, para sermos como aquele bom samaritano. Alguém que se atenta para a dor do outro, alguém que não fica parado no que está escrito, mas busca ler o que está escrito através do Senhor, para que isso ganhe vida e gere vida, Senhor. E aqui nós, da IBAB Online, que a gente possa, Senhor, viver essa verdade, que possamos traduzir o nosso culto prestado a Ti em serviço prestado ao próximo. É essa a nossa oração, Senhor. É essa a nossa oração. Não deixe a gente se perder nos papéis, nas liturgias, que tem o seu valor, tem o seu encontro, tem o seu lugar. Mas tudo isso é meio. O fim é ser vida, é ser verbo, é ser ação na vida do outro, Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo agora possa, Deus, agir no coração de cada pessoa aqui. Pode ser, Pai, que aqui, agora, há vítimas. Há o meu irmão e minha irmã que está se perguntando, por que eu? Por que eu? Mas, Senhor, em nome de Jesus,
que a tua graça venha abraçar esse coração e que a tua resposta seja um bom samaritano na vida dessa pessoa e que possamos ser esse bom samaritano, alguém que para, se aproxima, estende a mão e fala: o que é meu é teu. Tamo junto e vamos junto, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Olha, maravilhoso, hein? Deus é bom demais. Gente, eu tinha aqui uma outra programação, acho que não vai dar tempo de fazer, mas a gente vai agora interceder pela nossa nuvem de oração. E no nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar aqui uma forma da gente proporcionar interação entre vocês. Tentar trazer uma palavra um pouco mais breve, o tanto quanto profunda, para a gente separar uns 20 minutos para cada um ir para uma sala e conversar e orar. Mas hoje aqui, Deus conduziu de outra forma e a palavra foi linda, né? Foi fluindo, foi detalhando e não tem problema. Então, nós vamos agora estar intercedendo pela nossa nuvem de oração. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Glória a Deus. Que bom que Deus falou o coração de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Compartilha lá depois no Instagram. Tira print, marca o que Deus falou no seu coração, para que a gente possa estar levando isso para outras pessoas também e que outras pessoas possam conhecer. Deixa eu compartilhar aqui a nossa nuvem de oração. Você que colocou aí o seu pedido de oração, nós vamos estar agora intercedendo e eu vou pedir aqui para o Diego colocar aqui também o link, tá? Do formulário de oração. É a nossa nuvem contínua, pessoal. É contínua. Então, aqui são as palavras que mais têm aparecido. Olha que interessante, né? Provisão, fé, força, vida sentimental apareceu essa semana, entendimento, recuperação. Nós vamos estar orando agora. Eu quero convidar você, como comunidade, para ser esse bom samaritano. Porque ser bom samaritano é se importar com a dor do outro, é entender o que é meu é teu. Eu estou aqui para te ajudar, para aliviar as suas feridas. Então vamos orar? Vamos interceder juntos aqui com a nossa nuvem de oração? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos agora diante de Ti, Pai, os pedidos da Tua comunidade. Colocamos agora diante do Senhor, Pai, cada coração, por trás de cada palavra dessa, Pai, família, ansiedade, saúde, casamento, há tanta história de vida. E nós queremos, como comunidade do Senhor, colocar diante de Ti cada vida sob os seus cuidados, Senhor. Pessoas pedindo pela família e relacionamentos, por cura de enfermidades, pessoas que estão passando por um período de gestação, pedindo pela saúde do bebê, pela harmonia familiar. Senhor, venha com a tua graça, Pai. Pessoas pedindo por salvação da família, pessoas passando por lutos. Deus, tu és o Deus de amor e de graça, Deus. Pedimos também por pessoas que têm solicitado, Pai, e pedido pela vida profissional e financeira. Senhor, que a tua provisão possa bater a porta dos meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão fora, muitos irmãos, Pai, que estão espalhados pela Europa, pela América do Norte e que estão passando por um momento de adaptação, que a tua graça possa alcançá-los, Pai, em nome de Jesus, dando direção, dando estabilidade emocional, dando ideias e dando conexões que venha do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Pedimos também, Pai, por aqueles que estão passando por questões de relacionamento afetivos e sociais, que o Senhor possa vir com o teu bálsamo, com a tua cura, Pai, trazendo entendimento, trazendo clareza, casamentos em que a comunicação está, por algum motivo, Pai, com ruído. Senhor, traga paz, Pai. Que aqui haja o entendimento do como ler, que o casal possa ter a sabedoria para ler o outro, entender o contexto de cada um e ali trazer uma empatia, uma compaixão. Ah, Senhor, colocamos diante do Senhor cada pedido, cada palavra aqui da IBAB Online, Pai.
traga paz, traga cura, traga salvação, traga saúde emocional, espiritual, física, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oramos confiantes no Senhor e seguimos assim, Pai. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Bible Online. É isso. Que o Senhor Jesus fique conosco. E agora eu vou pedir aqui, deixa eu fazer um vídeo, deixa eu chamar aqui a minha esposa, Alê. Nós vamos terminar o nosso encontro, mas antes eu quero fazer aqui um vídeo para mostrar vocês. Então, quem puder aí abrir a câmera, eu quero fazer aqui um vídeo para você aparecer, para você dar um tchau. Isso, ó. Vai gravar aí do seu? Então tá bom. Pera aí que eu tô falando com a minha esposa aqui, com a Lê. Ó, que lindo ver aí Baby Online, ó. Vamos fazer aqui um vídeo. Eu vou postar lá no Instagram para vocês comentarem, para a gente se interagir. E, gente, foi lindo hoje. No próximo encontro nosso, eu vou propor algumas dinâmicas que eu descobri aqui que dá para fazer no Zoom, da gente criar salas para cada um poder estar junto, interagir, conversar. Vai ser bom demais. Então, ó, vamos lá. Deixa eu gravar aqui, deixa eu preparar aqui, peraí que eu vou gravar. Aí a Lê vai filmar aqui vocês. Peraí. Peraí, deixa eu me preparar. Pode ir, vai lá. Olá, Ibaga Online! Terminamos agora aqui o nosso encontro de palavra e oração. Foi uma experiência linda. E deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ibaga Online, dá aí um tchau para que as pessoas possam ver. Olha quanta gente linda de Deus. O nosso encontro foi maravilhoso. Deixa eu passar aqui, ó. Que bênção, queridos. Deus tem sido bom demais conosco. Fizemos nossa oração da nuvem de palavra. E estamos seguindo. Então, você que esteve com a gente, depois escreve aqui nos comentários qual foi a sua experiência e de onde você está falando e vamos interagir aí cada vez mais. Deus abençoe, Baby Online. Estamos juntos. Amém. Queridos, glória a Deus. Foi lindo demais. Conto com vocês. Vamos caminhando, vamos levando esse movimento. Domingo a gente está junto na IBAB, tá junto lá na IBAB no nosso culto das 9, das 11, das 18 horas. E logo, logo, ó, eu sei que agora o nosso encontro aqui, a nossa nuvem está pedindo toque, conexão. E vai chegar a hora, gente. Vai ser lindo da gente conseguir ter mais de 1.700 pessoas no grupo, né? Hoje aqui tinha mais cerca de 200 pessoas. A gente construir esse momento de vocês se conectarem. Eu sei que no Instagram já dá para fazer isso, né? Não é o melhor, mas já tem gente que posta e fala aqui, Pastor Bruno, ó, tomando um café na Ibabolana em Teresópolis, no Rio, as irmãs se encontrando. E vai ser lindo demais. Vai ser lindo. Então, Deus abençoe a vida de vocês e, ó, agora você pode responder a pergunta de R$ 1 milhão, hein? Quem é teu próximo, hein? Agora Deus sabe e você sabe. Vamos juntos ser esse amor de Deus na vida do outro. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Um beijo no coração, um abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, tchau.